87,9 MHz. Tocando de tudo. Uma emissora da Associação dos Amigos de São João dos Patos. Notícia, informação, prestação de serviço e opinião. A partir de agora, na Sertão FM, Rádio Revista. Uma revista para ser ouvida. Rádio Revista. Agora são 7 horas 3 minutos aqui no Morro Santa Terezinha. Repita. 7 horas 3 minutos. Confira o destaque do programa de hoje. Hoje é terça-feira, 13 de agosto de 2019. Aprovado o projeto do deputado Arnaldo Melo que regulamenta cavalgadas aqui no Maranhão. A Assembleia Legislativa presta homenagem a ex-deputado vítima de acidente Beckman. O presidente Otelino Neto afirma durante o encontro do Parla Nordeste em Aracaju que o Nordeste precisa ser ouvido e respeitado. MPF entra com ação contra Eduardo Bolsonaro na Embaixada dos Estados Unidos. Custo de vida do brasileiro crescerá 3,76% em 2019. Márcio apresenta projeto de lei Festival do Bordado. Vereadores discutem diárias pagas pela prefeitura. Acidente fatal registrado entre a cidade de Passagem Franca e Boi de Barro. Operação Lava Jato, diálogos. Moro instruiu o Deltan a não apreender celular de Cunha. Essas outras notícias a partir de agora no Rádio Revista está só começando. Olá, bom dia, eu sou o Rick Sampaio, aqui do meu lado, Messias Gomes. Bom dia, Messias. Bom dia, Sampaio, bom dia, ouvintes da Sertão FM. A partir de agora você fica sendo ouvinte melhor informado. Está no ar aqui pela Sertão FM, canal 87,9. E também vocês podem nos ouvir e ver a imagem do estúdio na nossa página no Facebook, Rádio Sertão Web. A partir de agora, você fica sendo ouvinte melhor informado. Eu sou o Rick Sampaio, uma ótima terça-feira. Bom dia a todos, eu sou o Messias Gomes. Agora são 7 horas e 5 minutos. Repita. 7 e 5. Aprovado o projeto do deputado Arnaldo Melo que regulamenta cavalgadas no Maranhão. Por unanimidade, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou na tarde da última segunda-feira, portanto ontem, dia 12, o projeto de lei de autoria do deputado Arnaldo Melo, do MDB, que dispõe sobre a autorização e regulamentação de cavalgadas em todo o estado. A lei cria um conjunto de regras para o ordenamento de cavalgadas, como a proibição também da utilização de calçadas ou passeio público para tal prática. Conforme a lei, a circulação dos animais isolados ou em grupos somente poderá ser feita sob a conduta de um guia, que será o coordenador e representante do passeio equestre. Destaca ainda o conjunto de regras que a responsabilidade pela fiscalização, planejamento e do trânsito ficará a cargo da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca. No bojo do projeto constam ainda rígidas normas para a verificação da saúde dos animais. Em sua justificativa, o parlamentar apresenta que a cavalgada é uma manifestação cultural em forma de passeio, realizada por grupos de cavaleiros e amazonas, aglutinados até mesmo crianças e idosos. Pode ser realizada por motivos religiosos, cívicos, diversão, esporte ou associação de duas ou mais dessas atividades. Arnaldo Melo ressalta ainda que esse tipo de manifestação surgiu entre os séculos 17 e 18, conduzindo o gado bovino ou equino. Os tropeiros, montados em cavalos ou burros, acampavam para descansar, agradecer e pedir proteção divina para ele e para os animais. Ele diz ainda que era uma atividade sofrida, que fazia parte da vida de muitos brasileiros no meio rural. A cavalgada se tornou popular e atualmente é integrante da cultura popular, considerado um patrimônio histórico e cultural, motivo de orgulho de quem a pratica, desempenhando um papel muito importante no comércio das localidades onde são realizadas. O deputado afirma que a referida lei visa prevenir o risco da disseminação de doenças como o morbo, além de preservar a tradição e garantir que os eventos transcorram em adequadas condições de segurança e sanitárias, tanto para os cavaleiros como para os animais. E a Assembleia Legislativa presta homenagem a ex-deputados vítimas de acidente aéreo com a medalha Manuel Beckman. Detalhes da reportagem de Álvaro Luiz. Uma sessão solene com muita emoção, com muita reflexão, um reconhecimento
ao trabalho dos ex-deputados Valdir Filho, Jean Carvalho e João Silva, em memória, relembrando no dia 25 de março de 1996, uma tragédia que abalou o Maranhão. O bimotor, Embraer 810, prefixo PT-ABC, partia de São Luís com destino à Imperatriz. 5 dias, a cidade de Imperatriz receberia o governo do estado e a Assembleia Legislativa, numa agenda vinculada, etapas do governo itinerante. Governadora Rosiana Sarney à frente do governo e a Assembleia Legislativa à época, sob o comando do deputado Manuel Ribeiro, que presidiu o Legislativo. O bimotor partiu de São Luís, com destino à Imperatriz. Na região de Monção, os destroços foram encontrados 25 de março de 96, numa tragédia que abalou o Estado. E a Assembleia Legislativa prestou essa homenagem através do deputado Ciro Neto, que apresentou o projeto de resolução legislativa 019 de 2019. O deputado faz homenagem aos 3 deputados com a maior honraria da casa, a medalha do mérito legislativo, Manuel Beckman. A reportagem conversa com o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelio Neto. Ele presidiu a sessão e fala da homenagem, e também Condor fala sobre a tragédia. É algo que marcou a história política do Maranhão, assim como marcou muito as famílias que perderam os entes queridos. E quando a Assembleia homenageia os 3, homenageia uma parte da história política do Maranhão. Nesse sentido, a proposta foi uma proposta bem pertinente e hoje homenagearemos os 3 deputados. O deputado Ciro Neto, autor da homenagem, destaca a memória e fala do trabalho dos deputados. É muito importante no nosso parlamento dar essa honraria a 3 grandes políticos, a 3 grandes deputados que fizeram parte dessa casa e perderam sua vida de uma maneira trágica, no exercício da função, se deslocando da cidade de São Luís à Imperatriz para participar na época do governo itinerante. E nada mais justo do que uma honraria a ser concedida a esses 3 grandes políticos que fizeram parte e contribuíram para o desenvolvimento do nosso estado. Representando o governador do estado, o secretário-chefe da Casa Civil, o deputado Marcelo Tavares, ele fala sobre a sessão e sobre os deputados. Eu fazia parte daquela legislatura, acho que da atual legislatura, somente eu e o deputado Arnaldo Melo fomos deputados juntamente com o Jean Carvalho, com o João Silva e com o Valdir Jorge. Justíssima homenagem, a Assembleia em bom tempo faz essa lembrança de 3 excelentes políticos do estado do Maranhão. 3 brilhantes deputados, todos muito jovens, tanto o João Silva como o Jean Carvalho, como o Valdir Jorge, e ao mesmo tempo muito atuantes e muito representativos de suas regiões aqui na Assembleia. Então foi sempre a maneira trágica como aconteceu, A reportagem conversa com Samuel Jorge Arruda de Melo, jovem advogado, filho do ex-deputado Valdir Filho. Ele, em conversa com a reportagem, fala sobre os 23 anos da perda do pai. A gente fica muito feliz, enquanto familiar, enquanto filho do Valdir, de ver que mesmo após 23 anos, o trabalho dele, a dedicação que ele teve para com a causa do estado do Maranhão, não só a dedicação dele, mas do deputado João Silva e do deputado Jean Carvalho, até hoje tem repercussão, Foram 3 deputados que literalmente deram suas vidas pelo estado, e para a gente é muito importante receber esse tipo de homenagem por parte da Assembleia Legislativa. Rafael Evangelista de Araújo Silva, ele é filho do ex-deputado João Silva, também fala sobre a homenagem. A gente fica muito feliz, muito satisfeito de saber que o pai da gente é lembrado até hoje, que o que ele fez, as pessoas lembram, homenageiam. A gente só pode dizer que está muito feliz com tudo isso, muito satisfeito, e é uma honra muito grande, tenho certeza de onde ele estiver, ele está muito feliz com esse dia. E Robson Carvalho, veterinário e é filho de Jean Carvalho, ele relembra os 23 anos sem a presença do pai sobre a morte que abalou o estado. Acho que é um momento muito importante a gente vir aqui poder representar meu pai nessa solenidade, mas principalmente para a gente é um reconhecimento do trabalho, do legado que ele deixou para cá. A gente sabe que a cada dia, não só eu quanto minha família, meus irmãos, a gente leva sempre o nome dele para todo lugar que a gente vai. A gente costuma dizer que a maior herança que a gente pode receber de um pai é o legado que ele deixa. O legado que ele deixou continua ecoando no nosso dia a dia, continua ecoando no dia a dia da nossa cidade e do nosso estado. O bimotor Embraer 810, prefixo PT-ABC, foi encontrado na região de Monção no dia 25 de março de 1996. Reportagem Álvaro Luiz. Presidente Otelino Neto afirma durante o encontro do Pala Nordeste em Aracaju que o Nordeste precisa ser ouvido e respeitado. Reportagem de Eli Coelho. Os presidentes
presidentes das Assembleias Legislativas do Nordeste participaram da 5ª edição do Parla Nordeste, que aconteceu em Aracaju, Sergipe. O presidente da ALEMA, deputado Otelino Neto, que também é presidente do Parla Nordeste, falou sobre a importância desses encontros. Balanço positivo, nós temos conseguido influenciar positivamente em alguns aspectos importantes para a região Nordeste. No caso, por exemplo, da Previdência, uns itens que foram retirados, que teriam um efeito muito grave sobre a vida dos brasileiros e dos nordestinos. A Câmara dos Deputados retirou da proposta que foi encaminhada pelo Poder Executivo Federal. Nós atribuímos, em grande parte, à pressão das bancadas do Nordeste. Então, nós temos cumprido esse papel de ser uma instância de representação política do Nordeste, sempre estimulando o diálogo, a pacificação, mas defendendo o respeito ao povo nordestino. O deputado maranhense Ricardo Rios também acompanhou o evento. E eu estou muito contente de estar mais uma vez aqui nesse encontro. É o 5º que está acontecendo, né, nesse Parla Nordeste, porque a gente vê a união dos presidentes, que são os nossos representantes nas nossas casas, no nosso estado, nas assembleias. É a união, é o debate, a discussão, e nisso nós somos bem representados, nós podemos debater nossos problemas de cada estado, das nossas cidades, no nosso Nordeste, para assim, com essa união, com a força, podemos alcançar os nossos objetivos. O anfitrião do encontro, o presidente da ALESE, deputado Luciano Bispo, destacou os avanços garantidos pelo Parla Nordeste. Primeiro, parabenizar o nosso presidente, Otelino, lá do Maranhão, que tem feito um trabalho muito bom, nos unindo mais, né, trazendo mais para nós conversarmos, trazendo os problemas dos nossos estados e discutirmos ideias, né? E você vê que é o 5º encontro dos presidentes da Assembleia do Nordeste e já surtiu muitos efeitos. Eu acho que, pelo menos, se nós não voltarmos lá na hora, mas aconselhamos aos nossos deputados, nossos senadores votar bem, se preocupando com os brasileiros e com os nordestinos também, porque o nordestino é quem mais sofre. Os presidentes das assembleias participantes fizeram uma avaliação do Parla Nordeste e do desempenho do presidente Otelino Neto à frente das discussões. Temas como o Pacto Federativo, saneamento básico e da água, criação de fundos municipais do idoso e segurança pública foram debatidos durante o evento. Ao final desta 5ª edição, os parlamentares confeccionaram a Carta de Aracaju, que será encaminhada aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Vamos novamente deliberar sobre a reforma da Previdência, que agora está no Senado, ratificando a nossa posição de reconhecimento da necessidade da reforma, mas sempre manifestando o cuidado de que a Previdência ela deve ser reformada e não destruída, principalmente no seu aspecto social e naquilo que é mais importante nela, que é o caráter solidário da Previdência Pública. A Previdência ela não pode ser vista numa lógica bancária, ela tem que ser vista como um instrumento de correção do maior problema do Brasil, que são as desigualdades. Também vamos nos posicionar sobre a nova política de saneamento básico e ambiental do país, com a possibilidade de privatização das companhias de água, que é um tema que também nos preocupa, porque nós entendemos que precisamos melhorar os serviços de disponibilização de água com qualidade e de saneamento no Brasil, mas nós não podemos dar à população o ônus de pagar mais ainda por isso. Então vamos debater esses e outros temas e encaminharemos para a nossa bancada federal e para os órgãos afins dos temas para que conheçam a posição das Assembleias do Nordeste. Agora são 7h16. Repita. 7h16. A gente está também transmitindo o nosso jornal na nossa página no Facebook. Você pode nos assistir. É só acessar aí Rádio Sertão Web, né? Nossa página. Vamos dar um abraço aqui para o Banel dos teclados, né? Está assistindo a gente também o Jodomilson, Micael, Roseane. E daqui um bom dia. Jodomilson. Ele quer que a gente mande um abraço para o pessoal de São dos Patos que mora em Blumenau, então está aí dado um abraço pessoal de Blumenau que curte aí, que curte a nossa página, que ele nos acompanha, nos segue o nosso trabalho aqui direto de São João dos Patos. E o Ministério Público Federal entra com ação contra Eduardo Bolsonaro na Embaixada dos Estados Unidos. O Ministério Público Federal do Distrito Federal entrou com ação civil pública contra a indicação de Eduardo Bolsonaro para a Embaixada do Brasil em Washington. Em ação proposta à Justiça do Distrito Federal, o Ministério Público Federal argumentou que centrou o pedido apenas na análise de critérios técnicos para o cargo, independentemente de laços de parentesco, ou seja, fora da seara de eventual nepotismo. Disse ele, abre aspas, não pode ser qualquer mérito ou qualquer serviço para justificar a indicação do cargo, mas sim méritos e serviços relacionados à função que se irá exercer, afirmou o documento que compara os currículos dos embaixadores anteriores do Brasil nos Estados Unidos
com o de Eduardo Bolsonaro, salientando que ele só tem 4 meses de experiência na temática de relações exteriores. O MPF também disse que o posto em Washington é o mais importante da diplomacia brasileira e que a escolha de pessoas sem condições técnicas para postos diplomáticos já gerou repercussão negativa, como a indicação do embaixador em Cuba no governo de Lula. Os procuradores afirmaram que há perigo do dano caso se efetive a indicação de pessoas sem a preparação adequada para estabelecer intensas negociações com agentes estrangeiros e solicitaram urgência que os critérios técnicos sejam observados na escolha de chefe diplomático, como seria o caso de Eduardo Bolsonaro. Márcio apresenta projeto de lei Festival do Bordado. Na sessão desta segunda-feira, dia 12, o vereador Márcio Quizuelo apresentou o projeto que cria o Festival do Bordado. Márcio também é autor da lei que designou o 1º de abril, Dia das Bordadeiras. O Festival dos Bordados. São dos quadros, como é a capital dos bordados, justamente esse ano presente da turma. Incentivar o bordado do nosso município. É mais uma forma de incentivo. Eu espero que o Executivo coloque em prática. Foi apresentado hoje e nas próximas semanas vão para a apreciação das comissões e depois ser aprovado. Os vereadores discutem diárias pagas pela Prefeitura. Os vereadores de oposição usaram a tribuna na sessão de ontem, dia 12, principalmente para criticar as diárias pagas pela Prefeitura. O alvo principal foi a secretária de Saúde, Sanimar. A vereadora Ebidu Santana, que faz parte da base do governo da casa, também usou a tribuna para rebater as críticas. Logo depois da sessão, com exclusividade, Magão e Raimundo Filho, da oposição, e Ebidu Santana, falaram ao repórter Henrique Sampaio. O primeiro foi o vereador Magão. Confira. Nós discutimos aqui essa quantidade de diárias, podemos colocar a palavra certa, excessivo. Quando nós sabemos o secretários que hoje tem uma diária pouco mais de R$3 mil e consegue salário e consegue transformar esse salário em diárias com mais de 7 mil reais aqui, a gente viu o secretário, mais de 7 mil reais em diária no mês. Então, a diária do secretário é R$1.000, é isso? A diária do secretário ela é quase esse valor, ela tem um percentual em relação ao salário mínimo. Mas o que a gente questionou aqui não é tanto a questão do valor da diária, mas questionamos a quantidade de diárias, porque nós vimos aí que o secretário, podemos dizer, a secretária de saúde é especial, porque esse volume de diárias consecutivo, mensalmente a gente vê que a secretária de saúde tem conseguido tirar aí por mês uma faixa acima de 7 mil reais em diária. Então, esse foi um questionamento que a gente levantou aqui nessa tarde de hoje, porque nós vimos a dificuldade que o nosso povo hoje tem em relação à saúde. A nossa saúde hoje é a dificuldade que é apresentada hoje pelo governo em relação à saúde dos serviços básicos, mas a gente vê que essa dificuldade toda em relação ao nosso povo, em relação ao tratamento do nosso povo, ela tem essa dificuldade, mas em relação a esse almoço de diária para secretário especial, a gente vê que é uma sequência. Então, assim, nós estamos aqui questionando e reclamando essa situação do nosso município, e essa é uma coisa que a gente nós não podemos aceitar esse tipo de coisa no nosso município. O vereador Raimundo Filho também criticou o pagamento de diárias pela Prefeitura. Teve também uma discussão na plenária hoje em questão às diárias do município. Né? Hoje o município, no mês de julho, teve mais de R$30 mil de diárias, na qual foi beneficiado a gestora, a prefeita Giovana Evangelista, e sua filha Salimara, que todos os meses praticamente recebem 10 mil, 7, 8, 9, 10 mil reais de diárias por mês. Né? E a gente vê aqui a questão da diária da Secretaria de Saúde, né? Com 8 mil reais, 7 mil reais de diária esse mês de julho, no qual nós temos um município aí praticamente sem médico, sem remédio na farmácia básica, sem um hemograma no hospital regional, sem um exame de raio-x por falta de manutenção. Não temos no hospital também outra ultrassonografia com imagem, né, que é essencial para se fazer uma cirurgia na hora que o médico precisa. Né?
Então, assim, a gente lamenta muito, no município de São João dos Padres, nós temos aí, que digamos assim, as fardas diárias continuam da prefeita, da Secretaria de Saúde, em relação à Secretaria de Saúde, ela recebe mais de quase R$1.400 em uma diária, no qual ela viaja com combustível do município, com o motorista do município, com o carro do município. Então, assim, ela só para entender, mas existe uma lei que... Existe uma lei, e o que a gente está questionando não é questão de pagar diária, é um absurdo de diárias, no qual o município diz que está passando por dificuldades. Então isso é lamentável, no qual o nosso município, faltando tudo, remédio na farmácia básica, faltando tudo isso. Por exemplo, um posto na Mata do Chico Estevão para se cavar, o município alega que não tem dinheiro para fazer isso, mas tem R$40 mil de diárias para pagar para os funcionários e não para abastecer um povoado de água. Isso é lamentável. Então, a questão que a gente está batendo na tecla não é nem questão a diária, que sabemos que a diária é legal, mas não na quantidade de diárias, entendeu? A vereadora Vidor Santana, que faz parte da base do governo na casa, rebateu as críticas dos vereadores sobre o pagamento das diárias. Essa questão de diária está em pauta quase todas as segundas-feiras, né? E assim a gente vem sempre, porque é um direito de cada vereador questionar diária, tudo bem. Mas também é um direito, um dever que nós temos de explicar para a população em que essas diárias são pautadas. E eu estou aqui em mãos, né? Uma lei aqui de 1977, você pode ver, que ainda está valendo até hoje. Então essa lei aqui, ela vai dizendo o percentual que cada um recebe para fazer diário pelo município. Prefeito municipal, secretário, chefe de gabinete, quais são os percentuais? Chefe de serviço. Quais são esses percentuais? Para prefeito municipal, 100% do salário mínimo. Secretários e chefe de gabinete, 70%. Chefe de serviço, 50%. E demais funcionários, 30% do mínimo. Então, o vereador disse aqui na entrevista que uma secretária recebe 1.400. Depende, como eu falei, depende do evento. Ah, sim, 1.400 não passa por 2 dias, né? É pago pela quantidade de dias do evento. Assim no município, assim no estado. Não é só uma diária, né? Não é só uma diária. A diária só para entender. É 100%. Então, se você vai ter, dependendo do evento, se for 2, 3 dias, isso aí vai calculada diária. E é isso que a população... Mas a diária é para viajar para dentro do estado? Como é? Para São Luís? Esse aqui, até eu digo, isso aqui é uma diária como a da Câmara, né? Nós também na Câmara tem uma lei de diárias. Ela não especifica se é dentro do município, se é fora do município, né? Isso aí também deveria ter uma diferença, mas aqui ela não especifica. Agora uma lei dessa aí tem que ser revisada, né? Porque está caduca, né, vereador? Está caduca, mas ela, como eu estava dizendo, ela está valendo até hoje. Todos os secretários que já passaram desse período para cá receberam o mesmo valor, todos os funcionários. Eu não estou aqui para discutir a questão de diária, que evento foi, que eu posso explicar para a população. Porque é muito vago você só criticar e não vir ao pé da lei. E como nós somos uma casa legislativa, nós temos que levar em consideração a lei. É a mesma coisa do regimento que eu acabei de colocar. Agora, a função critica é o montante, né, que é recebido aí pela Sanimara. Como é que você vê isso? Olha, Henrique, é assim, você sabe, eu acredito que todo mundo sabe, que a maioria dos eventos de qualquer secretaria, elas são na capital. Dificilmente alguém da capital se desloca para vir para o município fazer algum evento. Sempre o secretário, seja Sanimara, seja qualquer outro, tem que se deslocar para ir até lá. Então, cada vez que vai, você tem agora, o direito de receber as suas diárias. Assim é com qualquer funcionário público. Se você não é só a Sanimara que recebeu. Não é só a Sanimara. É todos, aqui, ó. Prefeito, secretário, chefe de serviços, funcionários da SEDUC, da saúde, de qualquer secretaria. Se você estiver a serviço do município, participando de capacitação, você tem o direito à diária. Nós aqui também na Câmara temos a nossa lei, né? Temos a nossa lei. Todo o Estado tem, as secretarias têm, todo mundo tem o direito de diária. Você não vê nenhum funcionário querer viajar com o seu próprio dinheiro. E assim é as pessoas do Estado também que vêm para o município. Pois é, eu realmente, foi a polêmica de ontem da Câmara dos Vereadores, as diárias para a prefeitura. Agora tem um detalhe também, importante é que os vereadores têm que também começar a legislar, porque essa lei é de 77, antes da Constituição de 88, ela tem que ser renovada essa lei aí, porque com certeza caducou.
São percentuais da diária em cima do salário mínimo. O salário mínimo de 77 era outra realidade, né? Então tem também que se ater a esse detalhe aí importante, que é uma função primordial da Câmara de Vereadores legislar. Então essa lei de 77, né, uma lei já estava antiga, a lei, na verdade. Então precisa realmente ser renovada. É uma lei antes da Constituição de 88. Então, talvez seja até inconstitucional, não sei, não sou advogado, não sou jurista, mas uma lei antes. E o detalhe, a lei não especifica nada se é fora se é para a capital, se é para outra cidade, se é para outro estado. Então a lei tem que ser muito mais completa, né? A diária que vai para São Luís não pode ser a mesma diária que vai para Passos Bons. Né? Porque se fosse bem explicado na lei, não teria esse tipo de discussão na Câmara. E a lei que vai, a diária que vai para São Paulo tem que ser diferente, né? E, exatamente. Então tem que estar atento também. É importante a oposição ela fiscalizar, é a função dela, né? A função do vereador da base também é defender, é rebater, mas também a função primordial da Câmara em legislar. Então essa lei aí precisa urgentemente ser renovada. São 7h29. Repita. 7h29. E o custo de vida do brasileiro cresceu 3,76% em 2019. A previsão aparece no boletim Foco do Banco Central, que reúne a opinião das principais instituições financeiras do país. O número representa uma pequena queda na comparação com a pesquisa anterior e está dentro da meta definida pelo governo. Que considerava aceitável um aumento de preços entre R$ 2,75 e 5,75% ao ano. Para o trabalhador entender melhor, caso a previsão se confirme, quem gasta R$ 600 com a compra do mês pode ver o valor subir para 623. Quanto ao crescimento da economia do país, os economistas reduziram a projeção anterior e disseram que o PIB vai aumentar apenas 0,81%. No começo do ano, eles apostavam que, com o novo governo, o Brasil cresceria até 3 vezes mais do que isso. Porém, dúvidas quanto à reforma da Previdência e polêmicas como a interferência do governo na Petrobras e no Banco do Brasil e a demissão de Joaquim Levy da presidência do BNDES podem ter desanimado o mercado. Aí um acidente fatal registrado entre a cidade de Passagem Franca e Buriti Bravo. Mas o acidente foi registrado na noite do último domingo na MA 034, que liga a cidade de Passagem Franca a Buriti Bravo. O acidente aconteceu na altura do povoado Itaúna, onde um cidadão que vinha de Buriti Bravo colidiu frontalmente com um jumento na pista. Depois do acidente, várias pessoas passaram no local e não socorreram a vítima. Segundo populares ribeirinhos, o socorro só chegou depois que o vereador da cidade de Passagem Franca, Samuel Saraiva, que regressava de Teresina, chamou o SAMU de Buriti Bravo. Segundo ainda populares, houve negligência do SAMU no socorro à vítima. A vítima do acidente era o senhor Pedro Liberato, do povoado Bacabinha, a 30 quilômetros de Passagem Franca, que morreu minutos depois do socorro chegar. Já o filho da vítima, que também estava na moto, por nome de Murilo, de 12 anos, quebrou a perna e fraturou o braço. Denunciados ex-prefeitos e mais 5 em Itapecuru-Mirim, aqui no Maranhão. A reportagem de Rodrigo Freitas. Ouçam. O ex-prefeito Magno Amorim e outras 5 pessoas são suspeitas de integrar uma organização criminosa que teria fraudado processos licitatórios para a realização do Carnaval de 2016 em Itapecuru-Mirim. Uma denúncia foi oferecida contra o ex-prefeito, o ex-secretário municipal de Cultura e Turismo, Carlos Alexandre Lopes, o ex-pregoeiro Ricardo Pereira, o ex-assessor jurídico Humberto Teixeira Filho e os empresários Jaime da Costa e Lupércio de Lima. O pregão presencial número 021 de 2016 para fornecimento de estrutura de palco, iluminação, camarim, gerador e bandas para o carnaval teve como vencedora a empresa JCR Produções Limitada, que recebeu quase R$ 202
No entanto, os serviços foram prestados por outra empresa, contratada diretamente pelo prefeito por R$60 mil. No dia seguinte ao pagamento do valor do contrato, R$175 mil teriam sido transferidos para a conta de Lupércio de Lima. Ele atuaria na indicação de empresas laranjas para participar de processos licitatórios em diversos municípios maranhenses. Em geral, essas empresas têm sede em cidades que não utilizam notas fiscais eletrônicas. Para o promotor de justiça Igor Adriano Marques, Jaime da Costa, dono da empresa vencedora do pregão, era um laranja de Lupércio e Magno Amorim para simular a licitação e lavar dinheiro. Todos os envolvidos foram denunciados por crimes de responsabilidade, fraude em processo licitatório, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Magno Amorim, Carlos Alexandre Lopes e Ricardo Pereira também foram denunciados por corrupção passiva, enquanto Jaime da Costa e Lupércio de Lima respondem por corrupção ativa. Além disso, foi requerida a suspensão dos CNPJs de 6 empresas fantasmas ou criadas apenas para fraudar procedimentos licitatórios. Agência Rádio Web, de São Luís, Rodrigo Freitas. Operação Lava Jato, diálogos. Moro instruiu Deltan a não apreender celular de Cunha. O repórter Breno Zonta tem os detalhes. Nesta segunda-feira foram publicadas novas mensagens vazadas pelo site The Intercept, desta vez em parceria com o site BuzzFeed News. Os diálogos, trocados no aplicativo Telegram em outubro de 2016, indicam que o então juiz Sérgio Moro instruiu a força-tarefa da Operação Lava Jato a não apreender os celulares do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do MDB do Rio de Janeiro, um dia antes de sua prisão. A decisão de não recolher os aparelhos destoa do padrão da Lava Jato. Muitas investigações se basearam em mensagens colhidas por apreensão dos celulares de executivos das empreiteiras. Porém, em 18 de outubro de 2016, às 11h45 da manhã, um dia antes da prisão de Cunha, o coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, enviou a Moro as seguintes mensagens. Um assunto mais urgente é sobre a prisão. Falaremos disso amanhã à tarde. Mas amanhã não é a prisão? Creio que a PF está programando. Um minuto depois, Moro respondeu, parece que sim, e Deltan continuou, se referindo à apreensão dos celulares. Consideramos importante, teríamos que pedir hoje. Após considerar a apreensão dos aparelhos, Moro responde, acho que não é uma boa. Depois, ambos combinam de se encontrar para tratar do assunto. Não há nos diálogos registro do que foi falado. Porém, às 2h16 dessa mesma tarde, Deltan envia nova mensagem a Moro, dizendo que após conversar com procuradores e considerar o que disse o então juiz, a força-tarefa desistiu de apreender os celulares de Cunha. Disse Deltan, conversamos aqui e entendemos que não é caso de pedir os celulares, pelos riscos, com base em suas ponderações. E Moro respondeu, ok também. No dia seguinte, Eduardo Cunha foi preso em Brasília e ouviu dos agentes responsáveis pela prisão que não precisavam entregar seus celulares. Procurados pelo BuzzFeed News, tanto a Força-Tarefa da Lava Jato quanto o Ministério da Justiça e Segurança Pública, atualmente chefiado por Moro, disseram que os celulares de Cunha já haviam sido apreendidos. Ambos se referiram ao recolhimento oficial por parte da Operação Catilinares, em dezembro de 2015. A prisão de Cunha ocorreu 10 meses depois, quando certamente ele portava novos aparelhos. Além disso, ambos seguem sem reconhecer as mensagens publicadas pelo site The Intercept e atribuídas a Moro e Deltan Dallagnol, e ressaltam que o material foi obtido por meio criminoso. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta. O Brasil realmente não é um país sério, né? Tem esse diálogo aí, ninguém toma uma providência. O acusado, quem acusa, quem vai julgar, tem esse diálogo, é profundamente lamentável. E quem acompanha o nosso Rádio Revista na nossa página na internet é o Paulo Freitas. Bom dia, Paulo. O Raimundo Filho Fernandes de Souza, parabenizando aqui a transmissão. Raimundo Filho, né? É, o Raimundo Filho, vereador, um abraço para você, parlamentar. Francimar Nunes Pereira, bom dia para você também, obrigado aí pela sua audiência. Pois é, curta aí nossa página e obrigado aí pela grande audiência. A Rádio Revista de volta todos os dias a partir das 7 horas da manhã, no canal 87,9 da Sertão FM. Você também pode nos ver, nos acompanhar na nossa página no Facebook Rádio Sertão Web. Obrigado pela audiência, de volta amanhã, se Deus quiser, com as notícias que interessam. Bom dia a todos, fiquem com Deus, uma ótima terça.
Você ouviu na Sertão FM Rádio Revista, uma revista para ser ouvida. Rádio Revista.